Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Aqui um grande privilégio de bater papo com o Caçu, André Caçu, conhecido como Caçu no nosso mercado. Um cara muito fera, que já ganhou muitos prêmios, Grand Prix em Cannes, entre outros, Caboré, enfim, tem uma grande agência hoje que tem um impacto tão positivo em grandes marcas há mais de 10 anos, que ele trabalha na Crispin, antes conhecida como Crispin Porter Boguski. Bem-vindo demais, Caçu. Pô, valeu, obrigado pelo convite. É um prazer trocar ideia com você. Bater papo, né? Sempre bom bater papo com feras como tu. E a gente comentou um pouquinho aqui sobre o South By, né? Que acabou de acontecer e você esteve lá. Então eu queria saber de ti. Eu fui há 7 anos atrás e gostei, mas depois eu acabei não indo mais. Questões financeiras também, de investimento. Mas eu gostei demais de ter ido. O que que você achou do South By desse ano? Você já tinha ido anteriormente, né? Eu tinha ido há 2 anos atrás. Eu acho um festival muito mais incrível do que Cannes. Acho o que você consegue aprender lá, né, as chances que você tem de ver palestras, e mesmo os encontros casuais lá, eu acho que são mais ricos, até pela atmosfera do que a gente não está respirando uma premiação, está respirando um aprendizado, né? Então, e com as diferentes frentes, né? Educação, tecnologia, música, cinema. Então, eu consegui fazer um bom mix, né? Consegui lutar para não ficar louco querendo ver tudo. Então, né? Você começa vendo 4 palestras, 5 palestras no primeiro dia, e depois você acha o seu jeito. E aí eu fui dosando e fui tentando manter pelo menos umas 3 por dia e com quebras para poder ver os shows, para poder, né? Então você teve uma hora que você tem o Steven Spielberg falando, mas você tem alguém falando sobre AI na mesa, na sequência. Então deu um ano bom para entretenimento, porque estava o Spielberg, o Larry David, tinha os que eu vi, né? Consegui ver Breaking Bad, o Vince Gilligan falando sobre criação de Breaking Bad, falando sobre a série nova, né? Com a atriz da série nova, a Reese Sehorn. Então, esse lugar, esse mix, eu acho muito rico, cara, muito rico. Eu acho dificilmente reproduzível, assim. Porque você tem muita chance de ver muita coisa, desde o assunto mais cabeçudo sobre medicina, tem muita mesa de medicina boa, e tem muita coisa que você, às vezes, não. Você vai nas mais famosas, se decepciona, e você vai numa por acaso, e aquela acaba sendo a mais incrível de todas, assim. Então tem isso. Eu acho. São mais de 1.000 palestras, então não dá para ficar naquela É paranoia de ver muita tudo, coisa. não vai ver. Mas no mix eu acho um festival muito, muito bom. E qual você acha dessas palestras, várias que você assistiu? Qual que tem maior impacto do ponto de vista de conhecimento para a nossa indústria da publicidade e propaganda, da comunicação de marca aqui na região? Acho difícil uma só Ou algumas, ou assim, acho que tema. cada um tira um lugar. Eu acho que o festival falou muito sobre solidão, sobre a necessidade de você ter uma saúde social, né, o humano no centro de tudo. Acho até que um pouco pensado para a gente não sair deprimido de lá, né, porque ou era o apocalipse ou era, olha, o humano ainda vai ser central, o ponto central nessa configuração. Eu acho que mais mexeram comigo foram as mais tensas, né? Então, uma que chama Who Owns the Truth, que foi logo na abertura, no primeiro dia, que eram duas pessoas, Natara Palmieri, eu não vou lembrar o nome dele, um matemático incrível, de segurança cyber, falando sobre o que é verdade nos dias de hoje. E essa é para sair bem assustado, acho que tem online. Se não tiver no online, a Tara Palmieri tem publicado algumas coisas no Instagram dela. Muito, muito boa a noção do que é verdade. E eles falando que assim, a gente está perdendo a noção do que é verdade mesmo. Assim, não tem mais uma narrativa de verdade. A verdade ela virou uma narrativa na mão de várias pessoas e cada um faz dela a sua própria e ninguém se interessa muito mais na fonte original. Isso é um problema. Então, esse foi um painel bem tenso e eles falando da necessidade, né, da gente entender a equação do algoritmo, que tem que ter transparência disso. A outra foi uma palestra de uma escritora que escreveu um livro chamado The Empire of AI, conversando com uma engenheira do Google que foi demitida porque estava brigando por questões de segurança e limitações, né, as fronteiras de até onde a gente vai.
né, e trouxeram o caso do suicídio do adolescente de 13 anos, né, num relacionamento, entre aspas, muitas aspas, amoroso com um chatbot, né, e que induziu ele à morte nos seus diálogos, né? O diálogo final é: a gente não vai se encontrar nesse plano aqui, mas a gente pode se encontrar em outro. E ele se suicida. Então, essas foram as que realmente mexeram comigo, porque faz pensar nas responsabilidades que a gente tem no poder das big techs e da não regulamentação das redes. E aí, acho que do lado do entretenimento, ver o Vince Gilligan falando sobre criação de Breaking Bad, processo de criação da série, junto com o figurinista, trilha sonora, todo mundo no palco junto ali, foi muito, muito bom. E daqui no quesito emoção, ver o Spielberg ao vivo, e ele abriu a palestra com o rolo histórico dele, e você fala, cara, não é toda hora que você tem um cara que está há 5 décadas emplacando um hit atrás do outro, e estava lançando um filme novo e já falou do próximo filme dele que vai ser um western, pela primeira vez na vida ele vai fazer um western. Então é isso, né? Então você vê uma paulada numa palestra, aí tem o Spielberg para te salvar um pouquinho, aí você vê uma outra sobre saúde social, vai se equilibrando. E bela memória sua, né? Para ter, depois de tanto conteúdo também, ter essa memória para lembrar dessas palestras que você comentou. E eu quero assistir essa da, como ela chama? Taura Palmier? Tara Palmieri. Ela Palmieri. tá no Instagram, ela é bem ativa, ela é uma repórter, ela tem bastante entrada na Casa Branca, ela é super crítica, né, à política de governo americano de hoje, mas o painel foi quente porque o do outro lado era um matemático, né? Um matemático muito focado nas questões de segurança dentro das redes. E então não dá para passar batido por esse assunto, a gente fingir que isso não está acontecendo. E uma coisa que tem um pouco a ver com isso, do ponto de vista de impacto social, que eu sempre pergunto, que me interessa demais, dou aula sobre isso também, enfim, gosto demais de falar do impacto social positivo que a gente pode ter através da publicidade e propaganda e provocando as marcas a fazerem isso, ter um impacto positivo, além da, Sim. obviamente, lucratividade, mas pensar nas pessoas e no planeta também, nas ações, na produção de produto, nas ações da marca e, claro, comunicação, pensando na diversidade, equidade e inclusão como base para isso. O que você acha disso? Faz sentido para ti? Você tem alguma coisa hoje que vocês fazem na Crispin nesse aspecto com algum dos clientes de vocês? Cara, eu acho que, assim, eu acho que para as marcas, para entrarem no território do propósito, das causas, elas têm que ter profundidade. Essa é a minha única ressalva em relação a isso é quando a gente confunde causa e propósito como atalho para prêmio. Sabe? Você não tem nem profundidade para falar naquele tema. Em teoria, você não deveria estar falando daquele tema, porque não tem nada nos seus alicerces que segure você tocar nesse tema. Mas desde que criaram a categoria Health em Cannes, apareceu bastante gente preocupada com, né? E aí, quando eu fico nesse território superficial, ele me dá uma certa embrulhada, assim. Porque eu acho ruim para todo o ecossistema, acho muito ruim para as marcas, acho ruim para os criativos, para as agências, acho ruim para os CMOs, porque parece que é oportunista e é oportunista. Agora, quando a gente vê marcas fazendo com uma profundidade isso, aí a brincadeira muda, aí a configuração é outra, e aí sim a gente realmente tem um impacto muito positivo, né? E esse trabalho, se vier a ser premiado, calcado na verdade com bases muito profundas para tocar no tema, aí eu tenho absoluta admiração e respeito, né? Hoje aqui mesmo, eu estava hoje na Fundação Bradesco, que é um dos clientes que a gente começou a atender esse ano, e a Fundação Bradesco faz 70 anos. Então, assim, é um banco que cria uma fundação e a Fundação Bradesco é independente do banco, mas fala de educação no Brasil há 70 anos. Então não é, você nem tinha a palavra propósito. Ninguém Sim. falava disso. Né? O Amador Aguiar, quando ele faz a fundação, ele faz um compromisso com a educação brasileira. Né? São 42 mil alunos e tem uma unidade em cada estado do Brasil. Aí eu falo que assim, é um nível de profundidade que quando você conhece um projeto como esse, hoje eu estava numa das escolas, em Osasco, centrada num lugar que tinha um índice de criminalidade altíssimo e que a chegada da escola impacta no número, aí eu acho que é um trabalho muito, muito profundo e quando você vê é impossível não se emocionar. Então eu sempre faço essa distinção, que é a pergunta que a gente tem que fazer em voz alta. Você está nisso porque é um atalho para prêmio? Ou você está nisso porque é um atalho para os holofotes? Ou você está nisso porque você realmente se preocupa e acha que a sua marca
através desse trabalho, tem a capacidade de mudar um pouco esse panorama. Para mim, essas perguntas elas devem ser feitas sempre em voz alta, porque elas dizem o porquê da gente estar ali. Eu durmo muito tranquilo no meu travesseiro, sabendo que eu não entro, né, se for pela superfície. Meu amigo, bom demais te ouvir. E isso que você comentou sobre a Fundação Bradesco é o fato dado que ajuda a comprovar, né, a prova de que faz, e ao mesmo tempo o emocional. Quando conta a história, trazer emoção, porque primeiro vem sistema, investigação, estrutura, diagnóstico, de primeiro você traz a emoção para depois você trazer o racional, que assim você conecta neurologicamente, você conecta mais com o consumidor, com as Uhum. pessoas. Então traz a emoção primeiro. E aí trazer a emoção primeiro, com a história que tem, com o objetivo que tem, e depois trazer o racional de, como você falou lá, 1 milhão de pessoas XPTO e tudo mais, depois você traz os dados de prova ou alguma coisa nesse sentido. Quando hoje mesmo lá, quando me falaram que a criação da escola diminui os índices de criminalidade da região, cara, é número. Número é o racional, mas fundamentado por uma ideia que nasce há 70 anos, né? Então, Muito 70 forte. anos com compromisso de educação dos menos favorecidos, né? De ter a oportunidade de ter uma educação de altíssima qualidade, altíssima qualidade. Então, quando você vai lá, hoje, por exemplo, eu estava lá e tocou uma coisa que eu não escutava há muito tempo, é o sinal do recreio, o sinal das chamadas das aulas, né? Aquela movimentação por si só já é emocionante, que você fala, bom, essas crianças estão numa unidade onde elas vão ter alimentação, educação, apoio psicológico, o amparo para a família. Então, é muito forte, né? Então, eu acho que esse nível de aprofundamento, esse eu acho muito, muito importante e que deveria balizar todos os outros. E aí, falando nisso, você comentou de Cannes, tem um que chama Glass Lion. O Glass Lion é sobre isso também, não? O Glassline você faz uma apresentação muito fundamentada, né? Você tem que ter prova, né? Você não tem, em tese, você tem que estar com, né? Você apresenta para uma bancada, né, de júri, você tem que defender, e aí a agência é cliente, né? A mesma coisa que acontece no Titânio, né? Aí você tem que estar muito fundamentado, porque as questões vão surgir, e se você não tiver, né? Se isso for só uma maquiagem, ela tende a borrar rápido ali nas perguntas certas, né? Que são as perguntas que a gente, às vezes, nos júris criativos, a gente não faz tanto, deveria fazer mais, né? Mas como tem um compromisso invisível ali, você não, às vezes fica, pô, mas será se eu for contra essa peça, depois eu posso trabalhar nessa agência? Tem um compromisso, um acordão invisível, mas eu acho que a gente faz pouco essas perguntas, né? De uma certa forma, o escândalo de Cannes do ano passado expõe isso que a gente não faz as perguntas necessárias. Bastou um jornalista cavar a história e achou tudo em dois Googles. Né? Duas perguntas e uma pesquisa bem feita, você chega se é verdade ou não, mas a gente não faz as perguntas. Tu pode lembrar o escândalo, só para o pessoal lembrar dele? Cara, foi um uso de uma peça que usou inteligência artificial para trocar a fala de uma senadora americana, e acho que de um médico, também não lembro agora no detalhe, mas acabou sendo exposto porque né, na hora que o jornalista pesquisa, ele não acha os dados que comprovam que aquela ideia aconteceu e teve aquele impacto, e culmina numa troca de fala de uma senadora americana, que aí eu acho que ultrapassa as barreiras, né? Sim, Todas. fake. Muito bem, meu amigo. E agora a pergunta que eu tava na minha cabeça, mas desde que eu conheci a Crispin Porter Bogus, que eu chamava ela de Crispin. Mas agora eu vi que o nome, formalmente, oficialmente, pelo menos formalmente, né, vai mudar para Crispin. Ou já mudou, na verdade. E eu vi publicação sua no LinkedIn, depois eu vi outras nos meios. Queria saber um pouco do objetivo que vocês tiveram de fazer essa mudança, razão. E propósito nesse aspecto, o que que mudou de Crispin Porter Bogusky, de CP mais B, para agora ser Crispin, além do nome? Cara, assim, o grupo Stego já tinha trocado para Crispin lá nos Estados Unidos há 2 anos atrás. A gente não queria fazer a troca, porque a gente queria estar num momento mais sólido da agência, mais dentro daquilo que a gente está prospectando para o futuro, e a gente pediu para segurar a mudança. Ao mesmo tempo, a gente lutou contra o que todo mundo falava Crispin, a gente falava CPB, impossível falar Crispin Porter Bogusky no Brasil. Então a gente falava CPB, CP mais B, CP mais B Brasil, e a galera falava Crispin, Crispin, né, muitas vezes, né? E aí rolou um fato engraçado que o Wilson Negrini aqui da agência recebeu um e-mail de uma pessoa
que ela escreveu para o Crispin. E aí começava o e-mail assim: Crispin, não se preocupe. E aí a gente falou, cara, tem uma coisa curiosa aqui nessa relação. Crispim é um nome que no Brasil tem bastante ocorrência, tem no IBGE muita ocorrência, tanto como primeiro nome como sobrenome. Mas a gente esperou uma tempestade perfeita, porque a gente queria fazer a mudança completa. Então, o que a gente tinha pedido para, né, o Stego, primeiro era uma liberdade autoral aqui, da gente poder ser mais brasileiro no Brasil. Por quê? Porque tudo, né, as comunicações das agências tendem a ser mais monocromáticas. Eu não me pergunte por quê, mas como se dá. A gente é mais comportado, né, mais blasé quando a gente comunica as agências. E acho que os anos que eu trabalhei com o Marcelo sempre falava, há um motivo pelo qual a publicidade inglesa trabalha no preto e branco, é que eles têm muitos dias nublados, né? Então, ele falava, a gente aqui no Brasil, a gente deveria abusar mais das cores. Eu fiquei com isso na cabeça martelando. Eu amo morar no Brasil. Eu amo, por todos os problemas, eu ainda continuo amando morar aqui. Eu adoro a língua portuguesa. Acho que tem uma riqueza assustadora. Do ponto de vista da redação, eu fui um dos defensores de que os conceitos em inglês eram mais simples, bobagem, né? Acho que tem uma riqueza no nosso jeito de falar. A língua falada da rua, ela é muito bonita, ela tem uma sonoridade que ninguém conhece. Então a gente mergulhou nesse universo, mergulhou no universo óbvio, que é o universo da onde a gente está inserido, que é o Brasil. E o Brasil não no ponto de vista da perspectiva São Paulo, Itaim, sabe? Itaim, Vila Madalena, que é aquela. Às vezes a publicidade brasileira Rio. olha para o Brasil assim, né? Desse ponto de vista, né? E a gente tentou olhar para uma riqueza da identidade brasileira. A gente escolheu, né, usar os azulejos como esse lugar de direção de arte. Acho que o azulejo ele é muito presente no Brasil, em vários lugares, em todos os estados, cada um com a sua peculiaridade. E a gente entendeu que os azulejos eles carregam uma coisa muito interessante, que um azulejo sozinho você pode ter um azulejo, e ele é bonito, né? O desenho dele é bonito, mas eles tendem a funcionar melhor no coletivo. Então, quanto às vezes até diferentes azulejos fazem uma composição, né? Se você olhar para um ícone brasileiro, aquela casa que tem um chão de caco quebrado, né? Aquilo tem uma riqueza que a gente às vezes não presta atenção. Então a gente voltou para um lugar muito óbvio, sim, de que é olhar para o Brasil e assumir as cores do Brasil como um lugar para esse novo momento da Crispin. Cada um fala como quiser, mas a gente reduziu. Como disse a mãe do meu sócio, pô, agora eu consigo falar o nome da agência. Agora consegue, agora é Crispin, não é? Crispin Porter Bugos, que é o nome dos fundadores, né? Sim. E Sobrenome. isso permeia, né? A gente é regido pela filosofia que os três sócios criaram, Crispin, Porter e Boguski. Né? Quando faz a redução para Crispin, eu entendo que o mercado americano fez pelo mesmo motivo, que a maioria das pessoas falava o primeiro nome e ficava ali. A gente mantém essa filosofia muito, muito firme. E você que comentou até do Marcelo, entendi que é Marcelo Serpa, né? Marcelo Serpa, Grande desculpa. O Marcelo Marcelo Serpa, Serpa, imagina. que eu tive a sorte de trabalhar muito tempo junto e virou um amigo pessoal. O Marcelo Serpa sempre defendeu, acho que ele faz a grande virada da direção de arte brasileira ao assumir as cores, né? Havaianas é a prova, né, da beleza que tem nas cores, de assumir as cores do Brasil. Que eu lembro que uma vez um diretor de arte americano falou para mim acho que a Havaianas tinha feito uma campanha com um fotógrafo de moda super famoso. E ele falou comigo, mas por que vocês fizeram isso? Porque isso a gente sabe fazer, a gente sabe chamar esse fotógrafo. O legal de vocês é aquilo que a gente não faz a menor ideia por onde começa, né? Que é essa explosão desse abuso de cor, uma coisa que tem, sei lá, tem até meio sinestésica. Você olha para o anúncio, você sente cheiro, você sente forma, tem volume, né? E eu acho que o Marcelo Serpa fez isso, né, pela publicidade brasileira. Ele deu um ar global para uma identidade local. E eu tenho pensado muito que quanto mais local você é, mais global você fica. Ao invés de ficar tentando copiar, né, identidades ou vertentes que não são daqui. Quando você olha para o Brasil com carinho e atenção, eu tive no ano passado, eu tive em Recife,
e eu fui presenteado é, com algumas peças de arte, um pífano, né? O Ricardo Moreira me deu de presente um pífano. É um instrumento muito simples, mas de uma beleza imensa, e tem som, tá afinado, aquilo ali tá tudo afinadinho. E ao mesmo tempo ele me deu uma outra linguagem de estilogravura, que é um pouco diferente daquela que a gente conhece. Então, essa riqueza do Brasil, eu acho, cara, muito, muito, um caldeirão pouquíssimo explorado, porque muitas vezes a publicidade brasileira olha no eixo sudeste, sabe? Um eixo daqui. E toma isso como se fosse a verdade que fala com o Brasil inteiro. E como a gente muda isso no dia a dia, né? De ter esse olhar que não é simplesmente de olhar para os lados e fazer comunicação para quem você está olhando aqui do lado, mas pensando no Brasil como um todo. Cara, as pessoas perguntam assim, pô, como é que você continua na profissão, né? Com tudo que mudou. Eu acho que tem uma coisa nessa profissão que se você perdeu é melhor, é fatal. Que é a curiosidade. Assim, o que me move é ser curioso. O que Concordo me plenamente. move é pensar por que que aquela pessoa fez daquele jeito, por que que esse lugar é desse jeito, por que que, né, esse tipo de música que eu nunca ouvi falar, por que que eu não ouvi falar desse ritmo? A minha configuração familiar também ela deu uma coisa meio diferente, porque a minha mãe é de Itu, né, e vai morar em São Paulo, sai de Itu, mas o meu pai é de Recife, né, então eles se conhecem ali em São Paulo, mudam para o Rio, Excuse me. e eu sou o único carioca da família. Eu sou a única pessoa daquela família que nasceu no Rio de Janeiro, dos dois lados da família. Mas ao mesmo tempo, isso me deu, cara, infância, férias em Recife, ir para festa junina em Caruaru, Campina Grande, Festival Agropecuário do Crato, né? E ir para Itu, quando Itu não era, né, era muito longe do que é hoje Itu. Itu era realmente uma cidade pequena, com um parquinho de diversão perto ali, pequenininho. Então, eu tive também essa configuração familiar que me dava mostras de que o Rio não era um lugar único, né? Minha mãe tinha uma história construída no interior, meu pai tinha uma outra história construída em Recife, e eu me mantive curioso com isso, assim, de tentar entender por que que esse lugar é desse jeito, por que que a música brasileira ela é esse reflexo, mas eu acho que esse comportamento se dá até nas ruas, que é uma manifestação artística que a gente presta pouquíssima atenção. E você comentou agora da direção de arte do Marcelo também, da gente olhar para ter esse novo olhar curioso sempre, mas ter esse novo olhar para o Brasil, para não ficar restrito a Faria Lima e Vila Madalena, que é do público publicitário, dos publicitários. Mas você com o Marcelo, você é redator, certo? Sua carreira de redator, e depois com diretor criativo e aí crescendo. O que que mudou da sua época como redator, de orientação, por exemplo, que você passaria ou passa hoje para os redatores? Quais são as diferenças? Redator hoje usa AI no dia a dia? Usa muito? Pode usar? Como é? Cara, eu acho que a maioria está usando muito, né? É, Não, à toa os textos de LinkedIn, de uma hora para outra, começaram a crescer, né? Fica espantoso, né? Ninguém escrevia texto longo no LinkedIn. Agora agora todo tem um mundo tem monte. texto longo, dividido em tópico. Hoje, inclusive, estava ouvindo um episódio do Resumido, que é um dos meus podcasts favoritos, do Bruno Natal, falando sobre, né, o caso de uma jornalista que usou AI na composição da coluna dela e o leitor é que percebeu, né? E ela falou, não, eu faço mesmo uso, né? Não, não, não é que a ideia original é dela, mas ela usa um AI como um assistente para a formulação do texto. Eu não uso para os meus textos quase em nada de construção nos meus textos. Quando eu escrevo, eu não uso. Eu uso para revisão de pontuação ortográfica com ressalvas e uso muito para questionar, para questionamentos. Então, eu uso antes do texto. Eu uso para formular. Eu gosto muito de trabalhar com AI com questões surreais, porque ela é obrigada a colocar numa ordem lógica aquilo, mesmo por mais surreal que seja, né? Então, se o café fosse um bicho, que bicho seria? Ela tem que me dar uma lógica. E a pergunta não faz muito sentido mesmo, de propósito, porque aí eu começo a trabalhar
no que ela pode me dar como insumo. Porque aí, como ela dá aquela, né? Me liste 5 animais que o café poderia ser. Ah, eu acho que poderia ser isso, por isso. Beleza, você falou que poderia ser, sei lá, um tatu. Por que o tatu? Ah, porque o tatu. Aí eu gosto dessa brincadeira porque eu trabalho sempre com duas linhas de raciocínio. Isso para mim não mudou, tá? Eu trabalho eu abro duas linhas, três, quatro, e eu espero, na verdade, que essas linhas de pensamento se cruzem em um ponto comum, e aí aquilo que é muito diferente encontra com essa ponta aqui, e ali tem um troço que dá liga. Então eu uso a AI no passo anterior, porque ela me ajuda nessas pistas mais surreais, porque ela tem que me dar uma ordenação, que na minha cabeça vai ser mais difícil, porque eu tô numa rampa surreal mesmo. Tanto que um amigo meu brincou outro dia que eu estava falando sobre isso com ele, que era como eu usava a AI, ele falou, que bom, porque quando ela alucinar e resolver ir atrás de alguém, eu sei que ela vai primeiro em você, né? Porque você está usando ela até, porque tem um ponto que alucina mesmo, né? Tem um ponto que perde o eixo. Hoje, nesse episódio, curiosamente, o Bruno fala que uma das profissões mais valorizadas recentemente nas Big Techs é o cargo de redação. Olha Quem só. formula essas perguntas, e ele fala um cargo dentro da Netflix que era para redação, num salário muito, muito, muito alto, porque vamos chamar desse a construção dessa frase, dessas palavras, com uma alma mais humana, a AI não consegue, né? Tanto que uma das coisas que se fala muito já é uma crise de autenticidade. Então, é curioso que exatamente nesse momento, uma das profissões mais valorizadas é de quem sabe formular boas perguntas. Incrível isso. Curiosidade ajuda a formular boas perguntas e saber os prompts, né? Como usar e fazer as perguntas também. Na AI eu converso mais de gente boa. Eu falo bom dia primeiro e depois eu começo a conversa, mas sem esquecer da HR, né? Human Intelligence, que não é o copy-paste, é tipo da conversa, seguir com as curiosidades, as perguntas e depois aprofundar um pouco mais do que traz de volta. Mas esse caminho que você falou, eu vou começar a seguir também, para a AI perceber também não só a curiosidade, mas a criatividade, né? Isso que você falou das cinco animais possíveis, que poderia ser a barata, sei lá eu, café. Você começar a trazer para a AI o reconhecimento mais de você, porque ela começa a entender melhor você, né? E começa a trazer mais o jeito que você escreve, o jeito que você pensa, o jeito criativo. Eu nem crio tanto, eu não tenho um agente para isso, outro dia eu usei para ordenação de textos que eu escrevi, para ela me sugerir uma ordenação de textos. Foi curioso o jeito que ela ordenou e tentou me explicar e me ajudou a repensar. Mas eu uso não com tanta intimidade. Eu uso. É que nem eu uso Alexa, eu uso Alexa para timer, sabe? Tipo, não fico trocando Sei. ideia. Tipo, Alexa, 10 minutos. E já não é o ponto do macarrão, o ponto que o negócio está no forno. Eu também não quero tanta conversa assim. Porque eu ainda sou meio obcecado, e não é um discurso contra nem nada, eu sou muito obcecado na peculiaridade humana, sabe? Do inesperado, do acaso, das coisas. Eu gosto muito de prestar atenção nisso, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito. O Almodóvar usava um processo de criação que era entrava no ônibus e ia anotando os diálogos a esmo, né? E isso foi a base para muitos dos filmes iniciais dele. Depois ele passa a fazer sala de pesquisa em relação a isso. Eu gosto muito disso. Eu gosto porque a gente tem uma beleza na forma da gente agir que ainda não está captada, não está bem ordenada, não está percebida, né? Própria ironia, né? Você pode usar uma palavra com tantos lugares de ironia, né? E o brasileiro faz isso bem. Então eu ainda gosto muito disso. Assim, eu uso muito para uma certificação. Eu uso mais, na verdade, eu acho que eu uso hoje mais o Perplexo do que eu uso o ChatGPT ou o Claude. Porque me fundamenta minimamente em algum documento, né? Para eu ter as bases. Mas eu não tenho muita intimidade com AI, não. Assim, tipo, essa parada, eu não corro o risco do Her, sabe? De ficar apaixonado. Aliás, teve essa mesa no South by É, Southwest, o Spike Jonze falando sobre o filme,
numa janela muito atemporal, muito depois, né? Porque acho que o filme tem 13 anos já. E ele disse que ele não faria esse filme hoje, né? Ele fez ele falou, as perguntas em relação ao filme Her mudaram nos últimos 2 anos. Elas não eram essas antes. Só que agora a coisa avançou rápido demais, né? Então, numa das coisas do South by South, ele falava que da Gen Z, 30% consideraria ter uma relação amorosa com uma AI. É, Aí eu, sim, difícil agora. aí eu acho ruim. Como lidar com isso, né? Ter saúde mental das pessoas também, com a utilização da AI, sem ter esse lado emocional que pode impactar na saúde das pessoas, como impactou já, né? Infelizmente. Sim. E minha dúvida agora é sobre o Grand Prix que você ganhou. Você ganhou o Grand Prix em Cannes, não sei se foram dois, foi um, né? Foi um. Foi um. Você pode contar pra gente? A gente falou um pouco de categorias e tudo mais. Você pode contar um pouco pra gente sobre esse Grand Prix? Qual que era a categoria, qual que era a marca, claro, o tema e a criatividade dele? Era uma campanha para a revista Billboard, né, que estava chegando no Brasil. O tema me é favorável, que é o tema que eu mais amo, que é música. E eu, Marcão, Danilo Boer, né, a gente numa sala, né, discutindo. Depois até o Danilo viaja no meio desse processo, mas participa desse núcleo da campanha. A gente encontra um jeito de mostrar assim, o conceito da campanha é música, entenda do que é feito. Que é quando você escuta um artista, que artistas compõem esse artista? Né? Então a gente usava em alguns casos, né, assim, sei lá, do Bono, por exemplo, a gente tinha três artistas que realmente influenciaram ele, tinha composição, a gente pegava, né, quase como fossem uns thumbnails desses artistas e reconstruía o rosto do Bono com essas influências e dava, né, o que cada composição era. Então o Bono eram três artistas que influenciaram, mas ele tinha uma pitada de Madre Teresa de Calcutá. Então sempre tinha uma coisa, né, um pouco mais divertida assim nesse lugar. É uma campanha que ela ganha Grand Prix na categoria de print. Ela ganhou também, foi bem em design, porque a gente conseguiu fazer um experimento que você mesmo conseguia se montar com as suas influências. Então foi um período muito rico ali com a Billboard, que depois voltou, descontinuou, depois voltou, que tinha essa liberdade de poder trabalhar música num lugar que, né, quem estava no job, eu e Marco, a gente ama, e a gente achou um jeito de explicar o que é música, né, quem são as influências, que é uma parte importante, né? Quando você escuta um artista, quais são os artistas que influenciaram aquele para chegar naquele lugar, né? Então, sei lá, o do Oasis, por exemplo, era Beatles, Beatles, Beatles. Beatles e Caim e Abel, né? Tipo, era isso, né? A influência, acho que era são composições, assim, eles são muito influenciados pelos Beatles. Então, isso também deu a gente tinha que se aprofundar muito para pesquisar, para não ter nada equivocado ali, né? Aquelas influências realmente deveriam ser a composição daqueles artistas. Então, foi uma campanha super premiada. Visualmente, ela aparece muito ainda em Cannes mesmo, acho que há uns 4 anos atrás, ela era um dos posters de Cannes, era a campanha, porque ela tem um impacto visual grande. Acho que na época o presidente da Billboard tinha essa campanha na sala dele, enfim. Mas Legal. foi muito divertido de fazer, porque o tema era música, numa revista consagrada mundialmente, né, com seus rankings, né, muito importante para a história da música e poderia falar disso, né? A Billboard tem aprofundamento para falar de música. E nessa época tinha equipe de estratégia, de planejamento? Cara, tinha, mas esse job corre solto, cara. Esse job Entendi. corre bem solto. Mas nessa época de estratégia e planejamento, vou para citar, na mesma época, nasce o Vai Que de Bradesco, que voltou agora, né, como campanha. E o Vai Que nasce, que eu falo o briefing que já veio com a ideia pronta já, praticamente, porque era o estrategista era o Paulo Coelho, e ele era ele muito cabeçudo, muito profundo nos assuntos, e ele falava assim, cara, todo mundo fica falando que vende tranquilidade, vende, né? Pô, não é um lugar certo para o seguro, né? Porque o seguro ele não impede que as coisas vão acontecer, né? E ele falando isso em voz alta, né? E aí eu encontrava com ele no corredor, ele sentava na mesa para falar disso.
E ele sempre com esse negócio, cara, pega aí o panorama. Ele olhava o panorama de todas as seguradoras. Pô, você não tinha muita lembrança, você, né, era tudo meio uma árvore, uma rede, quando era para falar de previdência. Era tudo meio, isso aqui pode ficar tranquilo, o seguro vai resolver. E eu lembro dele um pouco indignado, e falou assim, cara, mas não dá para ficar tranquilo. Se eu bater o carro, não vou ficar tranquilo porque eu tenho seguro, né? Não é a primeira sensação que me vem. Aí, beleza. Aí veio o briefing, e no briefing dele ele falou, pô, o americano tem uma expressão muito boa para isso, que é shit happens. Aí eu falei, porra, cara, a gente tem que achar o shit happens brasileiro. E é o vai que. Fala, vai que dá O vai merda. que é tipo, cara, porque é aquela coisa. E eu lembro que a primeira lembrança que vai pro job é aquela praga de mãe, sabe? Ó, leva o casar porque vai que. Aquelas coisas tipo. Né? Então, nasce desse lugar. Mas tá. É muito umbilical com. Assim, a gente só deu. Só precisei dar um pulo só, sabe? Só pegar, pô, o cara só me ajudou a dar só. Botou lá na frente do gol, faz agora toca. E acho que é um dos casos bonitos em que aquilo estava tão alinhado. E aí sim, se você não presta atenção na rua, e isso eu aprendi muito com o Fábio Fernandes, se você não está prestando atenção no que as pessoas estão falando, você vai tentar forçar as pessoas a falarem um negócio que elas não falam. Agora, quando você pega da pessoa como ela fala, ela fica com a sensação de que ela já ouviu isso antes. Que legal. Então, você pula uma fase, né, da memória. Você fica mais dentro. O vai que estava muito para as pessoas já usavam. Né? A mesma coisa quando a gente fez pode ser de Pepsi. As pessoas já usavam. Sim, você só não presta atenção. O pode ser é um caso em que as pessoas falavam assim: pô, mas vocês ensinaram os garçons a falar isso? Falou, não, eles sempre falaram isso. É porque a gente está com o filtro, e a gente agora com as telas está muito mais desligado. A gente presta muito menos atenção no que as pessoas estão falando ao redor. Sim, multitelas. E eu acho que a curiosidade, né, no fator humano, ela está muito conectada com o que você está ouvindo, o que você está vendo. Às vezes, a pessoa, se você menos espera, ela tem uma leitura de um fato que é muito distinta da sua. E ali mora um- uma rota, sabe? Então, lembrando desses casos, assim, acho que o Billboard não tinha, mas esses outros dois já estão muito bem alinhados. E o Vai Que é um que eu lembro como se fosse hoje. Falei, cara, só preciso dar só um toquinho aqui. Se eu errar, a culpa vai ser toda minha, porque tá tudo bem desenhado. E como é com os planners, estrategistas hoje aí na Crispin? Cara, a gente tem que voltar um pouco, né? Quando eu comecei nessa profissão, eu achava que era tudo meio apartado, assim, sabe? Assim, era muito departamento, né? A criação não fala com a mídia, né? Já ouvi essas histórias. O atendimento não pode entrar na criação. Então era um negócio. A gente aqui, no começo já, a gente tentou fazer com que isso fosse mais fluido, com os mesões, a galera discutir todo mundo junto. Criação para mim tem que estar no briefing, criação tem que participar de discussão estratégica, criação tem que entender de negócio do cliente. Porque eu acho que a criação ficou muito mimada nesse processo. Assim, glamorizou-se tanto a criação como única ponta salvadora que eles acreditaram. A criação acreditou nisso. Falou assim, não, pô, isso aqui só depende de mim. E eu tenho um grande amigo, Marco Monteiro, que fala assim, cara, isso aqui é igual ideia que nem carro alegórico. Se todo mundo não empurrar, não vai para a rua. Então, não adianta você só fazer o carro alegórico, você precisa de todo mundo junto, né? E às vezes a pessoa que vai te dar as bases do carro alegórico não é você. Então, a gente trabalhou muito do início, e eu falo isso quase como num processo de tentar desglamorizar um pouco, porque eu vi muito criativo, né? Gente na criação que, eu não falo com, não vou em reunião. E eu achava aquilo uma loucura. A pessoa fala assim, não, não, porque tem alguém que vai na reunião. E aí, o que que aconteceu nessa mudança? Quando eu entrei no mercado, era tudo muito, né? Os departamentos eram muito separados. Acho que você vai se recordar, as equipes de planejamento eram menores dentro das agências. Mas aí a criação achou que não tinha que, né, fazer parte desse lugar, porque só tinha que ter as ideias. Eu acho que o atendimento, num determinado momento, perdeu aquilo que tinha como origem do nome, que era Strategy Accounts, né? Então, passou a não olhar tanto também para o lado estratégico, e o planejamento surge com força como um elo de falar, cara, eu preciso reunir essas pontas todas e, e fazer os alicerces do que a gente vai criar a partir de agora. Se a gente está buscando consistência, se a gente está buscando, né, campanhas que durem ao longo do tempo, ideias que, né, que sejam lembradas depois.
Quando o planejamento ganha força, foi a primeira vez que eu vi a criação enciumada e falou assim: opa, peraí, quem são essas pessoas? Eu falei: essas pessoas são aquelas que estavam nos lugares que vocês não queriam estar. E eu achava uma loucura isso, porque eu partia de um princípio assim: se o cliente souber meu nome, eu estou bem. Pode. Ele tem que falar para o Marcelo Serpa, para o Fábio Fernandes, o meu nome. Fala assim, pô, dá para botar o Caçu nessa campanha aqui? Porque significa que eu cruzei um layer meio indistinto, que eu não deveria ter cruzado. Por quê? Porque eu tenho curiosidade no negócio dele, porque eu tenho entendimento do negócio dele, porque eu estou preocupado em entender as pequenas nuances do negócio dele. Então, os criativos que se comportavam, as pessoas na criação que se comportavam daquele jeito, né? Eu estou falando criativo, criativo, mas eu estou começando a brigar com essa palavra mentalmente muito, né? Porque ela também ela é uma antítese disso, né? Eu já vi gente muito mais criativa em estratégia do que gente em criação. Enfim, é, esse lugar da criação ele ficou muito blindado. E eu acho que as pessoas acreditaram nesse personagem. E eu acho que esse personagem fez muito mal para a publicidade. Do mesmo jeito que fez bem, porque trouxe os holofotes e tal, mas eu acho que ele fez a gente trocar menos, fez a gente achar que a gente é mais importante do que é. E eu tenho falado muito sobre ele, sabe? Sobre a desimportância das coisas, sabe? Acho que a publicidade, no geral, ela se dá uma importância tão gigante. Não estou falando que a gente não é importante, a gente é parte fundamental, né, do negócio dos clientes. Mas a gente achou que a gente era superstar em alguma hora, sabe? E aí eu acho que a gente começou a se embananar demais, assim. Então aqui na agência, e uma dos motes que a gente está usando agora na campanha é criatividade coletiva, é sobre tem que estar todo mundo junto discutindo. E tem que ter maturidade para fazer as questões certas e de ouvir os nãos e falar, não, acho que isso aqui não funciona porque foge completamente do que o cliente espera agora. Não é isso que a gente precisa fazer agora. A gente até pode fazer, mas não é isso que está sendo pedido nesse momento. Porque muitas vezes eu via a criação caminhar para um lugar que era muito longe do briefing, era muito longe de todas as discussões estratégicas que todo mundo teve. E eu achava um desrespeito, porque muita gente trabalhou para chegar naquele lugar. Aí a pessoa chega e fala: não, eu quero fazer do meu jeito agora. Foge do E eu sempre estratégia. uso um exemplo que é: só tem um jeito de você tirar nota zero em redação. Se você pegar qualquer, né, edital aí de redação, só tem um jeito. Você pode cometer 90 erros ortográficos, é obrigado a tirar 0,1 lá. Ele tem que te dar uma nota. Agora, se você fugir do tema, é zero. O cara falou que era para falar sobre, porra, aquecimento global e você resolveu falar sobre a Amazônia, não, resolveu falar sobre surf, amiguinho, se você não conectou o tema, é zero. E eu acho que quando a criação forçosa, né, de uma maneira, às vezes até mimada, saía tanto do briefing, dava aquelas reuniões que são sempre constrangedoras. Peraí, eu tô louco, não é que não foi isso que eu pedi, não é esse o problema que eu tenho. Ela fugia do tema. E eu acho que a gente não tem esse lugar, sabe? Então, eu penso em criatividade coletiva como uma real troca, né, de forças, de ideias, de questões, porque eu acho que funciona melhor. Acho mais respeitoso. E comprovadamente a diversidade ajuda mais também, né? Você ter pontos de vista, de olhares, de verdades individuais distintos, porque senão você coloca tudo no mesmo, na mesma face, sabe? Tipo de face, de histórico, de visão, já você não tem tanto progresso. Quando você tem maior diversidade, você tem. Começando por essa diversidade, no mínimo, dos cargos distintos, das áreas distintas que cada um usa, mas também a diversidade dos funcionários. Se você tiver isso maior, você tem mais eficácia. Sim, e isso mudou, né? Isso é um panorama que mudou. A gente faz um censo anual aqui, junto com a Integra Diversidade, para a gente poder regular os números, né? Subir essas bases. Que bom. E, de fato, ser plural é ser mais, é ter mais alicerces criativos ao seu redor também, né? Sim. Aprender mais sobre. Eu acho que a publicidade, de uma maneira geral, os profissionais de publicidade de uma maneira geral, eles têm muita certeza e eles têm poucas dúvidas. E eu não gosto disso, né? A gente quer ter sempre muita certeza sobre um fato que foi consumado. Eu saí do LinkedIn na pandemia, porque eu não aguentava com as teorias, né? A pandemia tinha 2 meses
E as pessoas estavam desenhando projetos futuros, assim, ó, a partir de agora vai ser assim, ó. É o novo normal, né? A onda do novo normal, que todo mundo falou que era o novo normal. Porque a gente é obrigado, parece que a gente é, tem um imediatismo de que a gente tem que ter resposta para tudo. Ou fazer a tese para vender o curso daquela coisa que ainda ninguém nem entendeu ainda, né? Isso me dá uma aflição, porque eu acho que muitas vezes a melhor coisa que você tem a dizer é assim, cara, eu não sei a resposta desse assunto, eu não conheço o suficiente, eu preciso parar. Eu prometo que eu vou mergulhar nisso e eu volto com alguma coisa depois. E é raro você ouvir isso, né? E é óbvio, eu tô com a idade vai te dando também esse lugar de você, parou. Né? O jovem, em geral, eu mais jovem, eu tinha muito mais certeza do que eu tenho hoje. Então hoje eu valorizo a dúvida. Pô, não sei. Ia ser tão mais bonito se a gente ouvisse mais não sei para algumas coisas, assim, cara, pera um pouquinho, deixa eu estudar isso aqui. E o novo normal, no final das contas, se comprovou uma das grandes falácias já ditas por esse mercado, porque ele não existiu. Porque nenhum movimento da humanidade, nenhum, saiu todo mundo muito melhor depois. Nenhum. Não há. Pode pegar nenhum, qualquer movimento histórico da humanidade em que uma grande mudança aconteceu e que todo mundo saiu melhor do outro lugar. A gente saiu com os mesmos vícios, saiu mais egocentrado, saiu mais autocentrado. Ninguém usa máscara quando está gripado em canto nenhum do mundo. A gente ficou. Agora eu tenho que viver a vida, a minha vida. Eu acho que a gente saiu mais egoísta. As coisas ficaram mais tensas depois. Então, o novo normal que foi vendido como um discurso, né? Ou a partir de agora será assim sempre. Não, você não tem a menor certeza disso. A menor certeza disso. E acho que a gente aprende mais. Na verdade, voltando, eu acho que o diálogo, né? Ele só existe se você está disposto a desconstruir a sua crença. Se não, é a defesa do próprio território. E aí não me interessa. Muitas vezes eu lembro de conversar com pessoas da criação, assim, pensei um negócio do caralho, o que que você acha? Eu falei, não quer minha opinião. Ele já disse que era do caralho. Pensei um negócio do caralho. Eu nunca dei opinião sobre isso. Pô, legal. Por que que eu vou falar a verdade? A pergunta já vem, olha, se você tem uma verdade para falar, não me fala não, tá? Porque eu já sei o que eu quero ouvir. Então eu não falava. Mas eu acho que isso também nos aprisionou, sabe? Deixou a gente meio raso, sabe? Não, faz sentido de estarmos mais rasos, porque muitos de nós temos certezas absolutas de coisas que a gente não vai atrás tanto da investigação, porque não alimenta a curiosidade que podemos ter para descobrir mais coisas, né? Para não ser um fato, uma notícia falsa, por exemplo, fake news e o greenwashing ser verdadeiro, ser sentido como verdadeiro para audiência e coisas nesse sentido. A curiosidade, como você falou, é o principal. E com a minha curiosidade, no meu ponto de vista, mas a curiosidade aqui, eu teria mais umas 30 perguntas para você, meu amigo. Se a gente puder continuar conversando depois do vídeo também, vai ser demais, porque é muito bom te ouvir, baita aprendizado sobre vários pontos. Especial você como criativo colocando isso, esse valor também do estrategista e do time diverso dentro para ter mais pontos positivos na criação das ideias e na criatividade que vai ser entregue para o cliente, né? Na eficácia disso. É bom demais de te ouvir. Eu brinco aqui com. Outro dia eu falei, acho que a Michelle Gruck aqui. Quando eu entrei em publicidade, o campo estratégico, ele não era um campo que se falava tanto nas faculdades, e a faculdade era muito distante do mercado. Eu não sei se eu iniciaria hoje via criação. Talvez eu precisasse passar um bom tempo. Talvez se eu tivesse feito um mergulho estratégico nos 2 primeiros anos de carreira, isso me tornaria um criativo, né, uma pessoa na criação melhor, né? Porque você começa a procurar mais alicerces para os seus questionamentos. Eu acho que as perguntas ficam melhores, né? O bom estrategista ele é capaz de fazer as perguntas serem melhores, assim, serem mais desafiadoras, sabe? Ela vai chegando num lugar que quando sai a resposta ou algumas hipóteses daquilo ali, as perguntas elas foram tão bem feitas e a gente volta, né, no papel da importância das perguntas, que te levam para um lugar que você fala, cara, eu deveria ter. Eu acho que se eu voltasse hoje no tempo, eu teria estudado ou psicologia ou teria feito uma pós em estratégia na sequência, porque a faculdade mesmo, ela foi muito distante do mercado de trabalho. Para mim, ela era muito, muito, muito desconectada. Eu tive alguns professores incríveis, mas eram a exceção, né? Eu estava meio que cumprindo a tabela ali.
Eu acho que se eu tivesse feito psicologia e uma pós em estratégia, eu teria sido mais rico para o meu jeito de olhar a coisa. E por isso que eu falo que não é uma regra básica, é aquilo que me interessa. Eu acho que os fundamentos humanos ainda regem a profissão. E eu fico lembrando isso o tempo inteiro aqui. Mas, gente, a gente escolheu uma profissão de humanas. A gente não pode esquecer isso. Por mais que tenha tech, por mais que tenha AI, por mais... O fundamento do que a gente escolheu, ele é esse. E ele acontece, ele é muito mais rico assim, né? Da gente dialogando, aprendendo. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um pouco diferente o caminho. E um grande criativo, quando eu era jovem, quando eu prestei faculdade de publicidade, eu queria ser redator. E aí acabei virando planejamento. Fiz lá, depois da faculdade de publicidade, comunicação social, eu fiz a Miami School, que foi bem legal, bootcamp de planejamento. Mas isso há 20 anos atrás. Então, Vamos nessa. Eu, quando entrei em agência, eu tentei lembrar isso outro dia. Eu acho que eram 4 pessoas no planejamento quando eu entrei numa agência. E a agência era grande. Era muita pouca gente. E era pouco falado. Falava-se muito em mídia, falava na faculdade, né? Falava na minha que eu fiz, criação, mídia, atendimento e estratégia era uma parte menor da discussão. E é louco quando você olha os fundamentos da publicidade americana, se você vai ler o David Ogilvy, já se falava muito de planejamento, né? Porque estava embedado, o criativo também tinha que ter um pensamento estratégico, né? E eu acho que a gente se perdeu um pouco da ideinha, sabe? É porque é mais fácil, né? Tiro solto assim é mais fácil, né? Difícil é, pô, isso aqui existe por quê? Ah, não, porque tá aqui, ó. A é, gente pesquisou, a gente fez isso daqui, essa estratégia, isso aqui tá conectado com o negócio do cliente, esse é o desafio, esse é o target. É um mapa de coisas que a gente tem que estar conectado e aprendendo. Então, sei lá, eu acho ter volto na riqueza que tem na troca entre as áreas, sabe? Eu acho que é o melhor caminho. meu amigo, é bom demais de te ouvir. Obrigado demais por topar participar aqui do podcast para essa turma que sempre espero que aumente. Temos quase 2.000 assinantes aqui no YouTube. Mas claro, se vocês gostaram também, compartilha, comenta, dê seu like para ajudar a gente a ter essa relevância que tem, por exemplo, uma pessoa como o Caçu, que está aqui participando hoje com a gente, fundador e CEO da Crispin, uma das mais interessantes, relevantes e fortes do Brasil e em lugares do mundo. Obrigado demais, Caçu, por topar participar. Valeu, obrigado você pelo convite. Falei pra caramba. É bom te Na próxima, ouvir. vez eu vou policiar mais sobre a palavra criativo, que eu tô num processo de extinção dela. Abração, meu. Valeu, um abraço.